Política, com Rosiane Carvalho. 8h37. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Rose, muito bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes também. Rose, a gente começa destacando hoje que a Folha de São Paulo publica uma reportagem que afirma que candidatos apoiados ou que tentam se associar ao presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, têm enfrentado dificuldades na disputa às prefeituras das capitais. É possível identificar isso aqui em Manaus? Sim, acho que sim também. Acho que essa matéria da Folha de São Paulo, vocês estão ouvindo bem meu áudio? Sim, sim. Eu estou sem retorno da minha própria voz, mas tudo bem. Melhor assim, né? Bom, essa matéria da Folha de São Paulo, ela mostra um cenário que aqui em Manaus é bem simbólico também, né? Ela vai dizendo que somente em 3 das 26 cidades, das 26 capitais, os candidatos do presidente Bolsonaro aparecem bem nas pesquisas eleitorais, né? Acho que São Paulo é um dos locais, né? Quer dizer, São Paulo não. São Paulo, né? O Celso Russomano está disputando chegar lá no segundo turno, né? O Rio de Janeiro, o Crivella também. E acho que em Fortaleza também tem um candidato, Capitão Wagner, do PROS, mas aí a matéria diz que ele esconde um pouco essa vinculação com o presidente. Mas justamente em São Paulo, no Rio de Janeiro, a matéria mostra que eles poderiam estar melhores, mas a partir do momento que associam o nome ao presidente, eles tiveram ali algumas baixas, né, uma queda nas pesquisas. O Celso Russomano, por exemplo, que é do Republicanos, ele está lutando, né, para não ficar fora do segundo turno. E depois que o presidente anunciou um apoio a ele, isso foi tratado pelas pesquisas eleitorais, pelas matérias, o Celso Russomano caiu bastante, né? A última pesquisa da Datafolha mostra que ele caiu 8 pontos e começou a empatar nessa disputa para chegar ao segundo turno com o Guilherme Boulos, que é do PSOL, que é um candidato de esquerda, né? Surgiu até uma onda nas redes sociais dizendo que os partidos de esquerda, incluindo o PT, tinham obrigação moral de dar um maior apoio para o Guilherme Boulos lá em São Paulo, em função dessa tendência dele, né, de poder chegar ali no segundo turno. Bom, lá em São Paulo, quem lidera as pesquisas é o Bruno Covas, que é o atual prefeito, e é apoiado, ele é do PSDB, né, e é apoiado pelo governador Dória. Lá no Rio de Janeiro, Arthur, o Marcelo Crivella, que também é prefeito, é o atual prefeito do Rio de Janeiro, ele também está numa luta lá para chegar no segundo turno. E quem tem liderado as pesquisas é o Eduardo Paes, ex-deputado lá do DEM, né? Então, o Marcelo Crivella é do Republicanos, vem dessa linha bolsonarista. O presidente Bolsonaro já gravou vídeos para ele, mas em função de ele não aparecer tão bem nas pesquisas, embora lute ali para chegar no segundo turno, e a máquina deve fazer muita diferença nisso também, né? O próprio presidente Bolsonaro tem, de vez em quando, voltado atrás, dizendo que Rio de Janeiro é uma polêmica, que se a pessoa não quiser votar no Crivella, não precisa, né? Ele tem ficado aí um pouquinho também em cima do muro, embora tenha feito vídeos para o Crivella. Lá em Belo Horizonte, né, capital de Minas Gerais, o candidato bolsonarista é do PRTB, o Bruno Engler, e ele está empatado nos últimos lugares com os nanicos, né? As pesquisas da Datafolha e Ibope mostram essa situação muito ruim para ele lá. O atual prefeito, Alexandre Calil, que é do PSD, ele aparece com a impressionante marca de 60% da intenção de voto, né? Que mostrou a Datafolha, na pesquisa da Datafolha, quer dizer, ganha em primeiro turno e com muita folga, né? Segundo as pesquisas. Bom, lá em São Luís, o presidente esteve lá na semana passada, causando toda aquela polêmica com o refrigerante Jesus, né? Em São Luís, o candidato bolsonarista chama Silvio Antônio do PRTB. E aí também nem pontua nas pesquisas eleitorais. Parece muito mal. Parece que ele fez toda uma movimentação para tentar se aproximar do presidente Bolsonaro lá no aeroporto, postou foto nas redes sociais, mas isso não tem feito muita diferença para ele lá em São Luís. E aí, a exemplo disso, aparece nesse contexto o nome do Coronel Menezes, né? O Coronel Menezes até começou a subir um pouco nas pesquisas eleitorais no início dessa disputa, quando lançou o nome dele. Parece que tomou um pouquinho do eleitorado do capitão Alberto Neto, outro bolsonarista, né? A gente ouviu aqui o professor Afrânio Soares, da Action, dizendo que aqui em Manaus, em função da alta aprovação do presidente Bolsonaro, o apoio declarado dele poderia fazer muita diferença.
mas que o apoio não poderia vir de jogo de palavras, como o presidente fez na maioria das vezes, assim, indicando muito claramente que era o Coronel Menezes, mas não há uma associação direta da imagem dele para a percepção rápida desse eleitorado mais fiel do presidente Bolsonaro. Essa leitura do professor Afrânio Soares parece que é bem correta, né? Porque até agora o Menezes não disparou assim nas pesquisas, ele continua pontuando 5%, 6%, né? Entre os últimos se destaca um pouquinho de outros bolsonaristas, como o Romero, por exemplo, mas não chega a avançar, né? E representar robustez para essa chegada, essa pegada aí para o segundo turno. Claro que entre os aliados dele ainda há uma grande esperança que possa acontecer esse fenômeno de subida de votos para ele, né, nas 2 últimas semanas de campanha, se o presidente Bolsonaro vier aqui pessoalmente e fizer esse anúncio aí, né, de apoio à candidatura do Coronel Menezes. De forma geral, em todo o país, a leitura da matéria é muito parecida com a leitura de muitos analistas políticos, né, que essa onda da direita, né, da antipolítica, de votar nos candidatos que vão associados a esse discurso do presidente Bolsonaro, essa onda perde força nessa eleição municipal. E aí a gente vai ver como é que vai ficar o resultado, porque muitas pessoas também entendem que o PT, o Partido dos Trabalhadores, que é o símbolo aí da esquerda também, deve perder bastante força, né, nas capitais. Aí a gente vai ver que configuração vai sair e que com certeza é uma base para a próxima eleição presidencial. Você vê o que está acontecendo no mundo e hoje lá a eleição nos Estados Unidos, né, na América Latina, na Europa, né, a onda de direita perdendo força e as pessoas fazendo aí escolhas, né, para comando das nações que estão mais associadas à preservação, a mensagens, né, de preservação e de respeito à democracia, porque algumas dessas figuras políticas, a maioria das figuras políticas, né, da extrema-direita, fizeram discurso, ações e pontuações muito associadas a rupturas democráticas. Não à toa, a gente vê aí, nesse ano, né, explodirem imagens de ataque à imprensa, que mesmo nós, na semana passada, tivemos sérias dificuldades por tentar perguntar numa coletiva. Então, assim, esse é um contexto da eleição municipal no Brasil, mas se você perceber, é um contexto também do que está acontecendo no mundo. Rose, a gente muda aqui de assunto para falar da visita do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que tem agenda de 3 dias aqui no estado do Amazonas. Ele que é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, vai conduzir uma viagem de chefes de missões diplomáticas às cidades de Manaus, com visita em diversos locais, além de viajar a São Gabriel da Cachoeira e Maturacá. O que você destaca aí da viagem do vice-presidente? O vice-presidente Mourão, ele vem com uma agenda muito extensa, de muita visibilidade, ele vem acompanhado, como você colocou, por chefe de missões diplomáticas aí da África do Sul, da Espanha, Peru, Colômbia, Canadá, Suécia, Reino Unido, França, Portugal, e também vem acompanhado por vários ministros de Estado, né, do meio ambiente, da segurança institucional, enfim, uma série de ministros de Estados. E aí a pauta que é divulgada pela vice-presidência, né, e pelo próprio governo federal, é tentar colocar uma outra pauta em relação à imagem internacional do Brasil, relacionada aí ao cuidado com o meio ambiente. O Brasil está com uma imagem muito desgastada em relação à preservação e o cuidado ambiental e o cuidado com os povos tradicionais também, para além dos problemas da imagem em relação à democracia, existe também toda essa leitura, e a leitura do mundo em relação à Amazônia, o olhar que o mundo lança para a Amazônia e as outras nações. Isso gerou também, como a gente já sabe, problemas de ordem econômica para o Brasil. Então, o vice-presidente Mourão, ele vem nessa tentativa de agenda de mostrar que a Amazônia é complexa, é diversa, e que não há esse cenário de destruição. Essa é a agenda que eles tentam mostrar, né? Eles vão lá para São Gabriel, que não me parece seja o foco das concentrações de registro de desmatamento, né? No Amazonas especificamente, né? Que é o local mais preservado entre todos os estados aqui que compõem a Amazônia Legal, né? Enfim, há essa tentativa aí do presidente Mourão.
Há também, acho que de pano de fundo, alguns comentários que começam a surgir, Arthur, no meio político, inclusive no meio político aqui, né, das lideranças políticas do Amazonas. As pessoas falam na possibilidade de um projeto Mourão 2022. E esse projeto Mourão 2022 tem tudo a ver com a gente aqui, o estado do Amazonas. Algumas pessoas acreditam que o vice-presidente pode vir aí como uma possibilidade do partido dele numa disputa pelo governo do Amazonas. Isso é um comentário de bastidor, um comentário ainda muito tímido, muito sutil, mas que eu já ouvi de importantes, das mais importantes lideranças políticas aqui do estado do Amazonas. Rose, rapidamente, você fez 2 publicações no seu blog sobre os desdobramentos da Operação Sangria da Polícia Federal. Uma delas é de que o empresário Gutenberg Alencar é o 4º a confirmar a participação dele e do governador na articulação da compra de respiradores. Além disso, ele é identificado pela Polícia Federal como ex-policial militar do Amazonas que possui antigo envolvimento com a política local. O que você destaca para a gente? Publiquei nesse final de semana mais 2 matérias daquela série que a gente está fazendo em relação ao conteúdo que vazou da Operação Sangria, né? Não é diretamente que a Polícia Federal fala, o Alencar é o 4º a confirmar, mas essa interpretação é perfeitamente possível em função de todos os outros depoimentos que já vazaram. A gente destacou quando vazou o depoimento dele, que ele disse que participou, mas que não foi determinado nenhuma irregularidade. Quem ligou para ele foi o Rodrigo Tobias. No entanto, naquele pedido que a Polícia Federal, o delegado Igor, quem preside esse inquérito, faz ao ministro Falcão para prorrogação da prisão temporária, ele coloca lá, com as suas próprias palavras, que o Alencar, né, o Gutenberg Alencar, ele confirma que participou daquela reunião que, de certa maneira, mostra como é que funcionou e startou uma engrenagem que a Polícia Federal entende como o cerne, a célula, né, da organização de desvio e de superfaturamento dos respiradores. Então, ele confirma a participação dele. Ele é um agente externo, ele é alguém que é empresário, que é da área da construção, enfim, né? E confirma essa participação dele, ele como consultor da Suzan para comprar respiradores, sem exatamente mostrar que habilidade ele tem para esse setor médico aí, né? E lá no conteúdo da Polícia Federal, uma interpretação que ele foi após uma reunião com o governador por indicação do governador. Então, a 4ª pessoa, porque a primeira foi a gerente de compras, né, da Suzan, Alcineide Figueiredo, segundo o próprio secretário da Suzan, Rodrigo Tobias, o terceiro, o vice-governador, o Carlos Almeida Filho, que fez aquelas insinuações implicando o governador de que ele tinha conhecimento da atuação do Alencar, e isso era um fator que afastou os dois, segundo o depoimento lá do Carlos Almeida, que também é investigado na Sangria, e agora o próprio Alencar. O próprio Alencar confirma essa reunião e confirma que, no entendimento da Polícia Federal, foi o governador que indicou ele. Acho que isso é um contexto muito pesado, muito negativo. A gente falou aqui, embora ele não diga que cometeu a fraude, e que cometeu atos para superfaturar os respiradores, a Polícia Federal, a PGR, não precisa dessa declaração dele. Ele já tem conteúdo de convencimento e indício suficiente até por causa da investigação da CPI da Saúde nesse sentido. Mas não tinha ainda a confirmação dele próprio que essa reunião existiu e que ele participou. Acho que isso é um dado ruim. O outro dado que é importante registrar, eu acho que como jornalistas, é porque o nome do Alencar parece muito associado hoje à figura do governador Wilson Lima, como o homem de confiança dele, em função dessa investigação dos respiradores. Mas é um nome que já há muito tempo circula nos bastidores da política. E a própria investigação da Polícia Federal cita dessa maneira. Lembrando que ele começou ali como ajudante de ordem do ex-governador Amazonino Mendes. Até coloquei na matéria uma foto, ele dirigindo para o governador Amazonino Mendes, acho que na eleição de 2004, o Amazonino não era nem governador, disputava a prefeitura, e de uma matéria que foi publicada no jornal A Crítica. Arthur, eu também ouvi a campanha do Amazonino Mendes para ver se eles se posicionavam a esse respeito, e eles falaram que o Alencar foi das várias outras pessoas que serviram o governo Amazonino Mendes, e que isso aconteceu há mais de 18 anos.
Aí, vamos continuar acompanhando, Rose. Quero agradecer pela sua participação. Qualquer novidade, só acionar a gente. Um ótimo dia para você. Bom dia para todo mundo.